Boa tarde, Fran. Tudo jóia? Pessoal, agora oficialmente vamos começar então a oficina de boi de mamão com a Natália Pereira. Essa oficina ela faz parte de uma série de oficinas de um projeto de extensão patrocinado pela ProEx do IFSC. Tivemos algumas oficinas já presenciais que foram de maracatu e de movimentos, né, para o teatro, com o Denis e com a Rafa, com a Rafaela Quinas, Denis Cazu e Rafaela Quinas. Depois tivemos duas oficinas já virtuais, né, com o Icó Moronguetá, de Coco de Roda, e com a Gisele, de Danças Populares. Então, essa é a nossa sexta oficina. E para hoje a gente então convidou a Natália Pereira, que é uma artista aqui de Itajaí, grande amiga minha, é uma artista incrível, que trabalha com música, com teatro, com produção, né, artística, e que tem uma vivência, né, de longa data aí com o boi de mamão. Ela nasceu e foi criada dentro dessa cultura e tem muita coisa para compartilhar com a gente, né, Natália? Então eu vou passar a palavra Um para ela. pouquinho, né? Um pouquinho. Um pouquinho do mundo da cultura popular. Uhum. Então eu vou passar a palavra para ela Então, agora. Então, tá bom. Tá certo, então, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar sobre o boi de mamão. Como tu já falaste, eu sou daqui de Itajaí. O boi de mamão faz parte da cultura local aqui, e a gente vai falar um pouquinho disso. Queria que vocês ficassem bem à vontade para fazer perguntas, enfim, para comentar qualquer coisa. Eu acho que essa é uma conversa a respeito dessa cultura popular. Então, fiquem bem à vontade para perguntar. E quem quiser abrir a câmera também, para eu não falar só para o Windows aqui, fica à vontade também. Eu quero começar com uma frase que eu gosto muito sobre o que é o folclore. E ela diz assim: sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar, sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar no quarto das crianças ou na escola, sempre que ditos, provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados, sempre que por hábito ou inclinação a gente se entregue a cantos e danças, a jogos antigos, a folguedos para marcar a passagem do ano e festividades usuais. Aí veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre em ação, vivo e mutável, sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos em seu caminho. É uma frase do Francis Lee Utley, e é uma frase que eu coloquei lá quando eu fiz um TCC sobre isso, na pós em educação musical, porque eu acho que ele diz muito sobre aquilo que a gente fala do folclore, que são os jeitos de contar, maneiras até de cozinhar, maneiras de falar, e os contos que a gente conhece, as festividades que a gente conhece, sempre vêm de uma tradição, especialmente no que se refere ao ancestral. Então, o folclore, ele está longe de ser algo tecnicista, padrão e engessado, ele é aprendido de geração para geração, como eu falei, tem essa força ancestral de eu aprender com meu avô, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o avô dele, e assim vai passando de tradição em tradição, e isso não acontece só aqui com a gente, né? Em cada cantinho do Brasil que a gente for ver, a gente tem isso também. Lá na Bahia a gente tem os cantadores que batem o feijão e o milho lá para descascar, enfim, para colher, tem as suas cantigas. Aqui a gente tem o boi de mamão, a gente tem lá no Nordeste o tambor de crioula, e assim a gente tem inúmeras manifestações. Então, hoje a gente vai falar de uma parte do folclore, que é o boi de mamão,
que eu gosto mais de falar sobre a cultura popular do que esse nome folclore, que às vezes ele parece um pouco coisa assim de bruxa e saci só, né? E, na verdade, ele engloba muita coisa. Então, a cultura popular, ela é isso, é a cultura dos povos, aprendida de pai, de filha, de mãe, de vó, e por isso ela diz muito sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa identidade também. É a maneira como a gente é reconhecido. Antes de começar a falar o que é o boi, o prof. Rodrigo me disse que a maioria de vocês talvez nunca tenha visto uma brincadeira de boi, então eu quero compartilhar com vocês aqui algumas fotinhos, bem rapidamente. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Será que ele já compartilhou? Acho que sim, né? Beleza. Obrigada, Letícia. É, então, esse é o boi de mamão do grupo Arreda Boi de Floripa. E é uma brincadeira que se faz geralmente na rua, com bonecos assim bem grandes. Depois eu vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre cada personagem, mas vou mostrar alguns aqui para vocês terem uma ideia do que é essa brincadeira, do que é esse boi. A gente tem um espetáculo na Companhia Experimentos sobre isso, que é em homenagem à obra do meu avô, e os bonecos são pequenininhos para a gente poder contar em poucas pessoas, né? A gente não queria fazer algo que fosse de rua, queria algo que fosse contado. Então, nesse caso aí, vocês estão vendo o boi real. Deixa eu mostrar uma outra aqui. Essa é a Bernunça, também uma apresentação do Arreda Boi aqui em Itajaí. É a Bernunça, que é tão temida aí pelas crianças, principalmente, um bicho diferente, né? Não é uma imitação de um boi, de um cavalo, como tem nos outros, mas é um bicho diferente, um bicho mais mítico, né? E depois vou contar para vocês também o que ela faz na história. Tem que brincar umas 3, 4 pessoas embaixo para dar conta da Bernunça, mas é um bicho muito legal, muito que as crianças principalmente gostam muito por ter esse mistério. Deixa eu mostrar mais uma foto aqui. E essa é a maricota ou tirolesa, que também faz parte da brincadeira do boi de mamão. Essa também é na apresentação do grupo Arreda Boi, aqui em Itajaí.
Beleza, tinha travado aqui, mas acho que agora voltou, tá tudo certo, né? Então, continuando sobre o boi de mamão, o que que ele é? Um folguedo, que significa uma festa popular, né? Então, ele é tratado como um folguedo, que tem um enredo, que tem bonecos em tamanho real, que tem personagens, que tem indumentária, que são os figurinos, que tem música e que tem dança. Por isso, ele é tido como um folguedo muito bonito, um folguedo muito rico, né? Porque ele traz várias áreas da arte numa apresentação só. Então, é uma tradição que tem mais de 100 anos e que começou na rua. As pessoas que faziam tinham seus bonecos e iam passando de casa em casa, batendo de porta em porta. Então, eu cheguei lá na casa do João, bati, cantei as músicas do boi, e aí o João já veio atrás de mim, cantando atrás, e fomos para a casa de outra pessoa, e assim é que se dava a festa do boi, uma manifestação muito com as pessoas mesmo, com a presença e até a participação daqueles que estavam assistindo. Muito se diz que a origem do boi de mamão é açoriana, né? As manifestações açorianas, porque Santa Catarina tem a colonização açoriana e tudo, mas eu acho que é uma parte que a gente precisa também ter bastante cuidado de falar, porque a gente sempre aprende a parte da história sempre com um certo embranquecimento, né, dando muitos méritos ao povo europeu, que também chegou aqui, mas, né, a gente é uma super mistura aí de negros, indígenas, então, pelo que eu li, pelos pesquisadores também que eu conversei, não há um registro de que lá nos Açores existia o boi de mamão, então a gente tem que cuidar com essa coisa do boi açoriano e também considerar, né, que a gente tem toda essa miscigenação de vários povos e que lá no Nordeste, no Norte, o boi já existia há mais de 100 anos, né, antes de existir aqui no Sul. Então, lá a gente tem o boi do Maranhão, boi bumbá, boizinho também, Bumba meu boi, ele é chamado. Então, existe uma grande chance de ele vir das manifestações do povo afro-brasileiro, já que a gente teve no Nordeste primeiro as manifestações que tem bois. E como tudo no folclore, como, prof? Inclusive, é até estranho, né, pensar que não há uma relação entre o nosso boi, né, e as outras brincadeiras de boi que existem no Brasil, porque a similaridade é muito grande, né? Sim. O próprio enredo, a própria história, né? Sim. É difícil pensar mesmo, no boi de mamão como algo separado, né, das outras brincadeiras de boi do Brasil. Sim, tem um folclorista que é o Doralécio Soares, que ele fala muito disso, dos bois terem chegado no Norte e no Nordeste e, de repente, terem descido para cá e a gente ter reinventado isso, né, como eu estava falando, com as manifestações, como não está descrito num livro, né, não está tecnicamente ensinado. Hoje eu venho aqui e canto o que eu aprendi com meu avô, mas que já é diferente, já é o meu jeito de cantar, né? Então, como tudo, ele foi se modificando, ele foi quem aprendeu, de repente colocou mais um elemento, tirou um elemento, então, ao longo do tempo, ele vai se modificando, assim como várias outras manifestações culturais. Sobre o nome dele, né? O boi de mamão, que só em Santa Catarina chama de mamão. O meu avô conta que um dia foram fazer uma brincadeira de boi, queriam fazer um boneco, né, uma grande indumentária, e aí, para
o que que tinha para fazer uma cabeça de boi? Tinha uma mão verde, que era possível ali na hora. Então, colocaram 2 varetinhas, 2 arestas, e fizeram uma cabeça de boi, por isso que chama boi-mamão. Ele conta também uma outra história, que é quem brincava no boi, geralmente já ia mamado, né, bêbado, já tinha tomado uma cachaçinha, então, o boi daquele que, então é o boi de mamão, né, daquele que mamou a cachaça antes de brincar. Existem outras versões também, né, já que a gente, como eu estava falando, e isso vai ser muito repetido, que aprendido de boca em boca, de geração para geração, de rua para rua, então a gente vai ouvir outras versões também. Até vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Esse livro aqui a gente conta também a história de 5 bois de Santa Catarina. É um livro que fiz em conjunto com o Josias Pimentel e a Cristiane Miller, que são outros 2 músicos e pesquisadores da universidade, que a gente conta ali 5 histórias de boi, e cada uma a seu jeito, né, cada grupo aprendeu de um jeito e construiu o seu grupo daquela maneira, visto que é uma transmissão sempre oral, né, e eu gosto de frisar que essa transmissão, não é por ser uma transmissão oral, aprendida de repente na rua ou com uma tradição, que ela seja menos organizada e menos importante, né? Para o meu avô, por exemplo, tinha que ter aí uns 2 ensaios por semana para ficar tudo tinindo, né? E o boi, ele, como eu estava falando, ele, mesmo em Santa Catarina, mesmo sendo boi de mamão, mesmo sendo aqui as cidades com menos de 100 quilômetros de distância, a gente tem várias versões de boi, né? Cada local tem um jeito de fazer, aprendeu de um jeito, a gente vai encontrar personagens diferentes de um para o outro, assim como a gente viu ali nas fotos, o arreda-boi tem a Bernunça, tem o boi, tem a maricota, que são personagens que geralmente são comuns a todos, mas tem grupo que tem vários outros personagens, tem cabrinha, tem urso, tem cachorro, tem urubu que pica o boi, tem uma variedade grande sobre o enredo do boi de mamão, que a gente vai falar já já também. Então, sobre essa variedade, né, como a gente falou lá no começo, então, que não são fatos prontos, né, que a gente vê, eles estão sempre em movimento e estão em constante readaptação, né, assumidas por aquele que agora é o brincante, agora é o cantador de boi. Tem um outro autor que eu gosto, que ele fala que as festas e os bois são coisas vivas, modos de sentir, pensar, viver e festar. E que são maneiras que as pessoas lançam mão para fazer uma troca de saberes, de situações, enfim. Então, falando um pouquinho sobre o boi do Seu Cueca. Seu Cueca era um cantador que nasceu em Porto Belo e que veio para cá quando era novo para trabalhar na fábrica de cimento. E de lá, já em Porto Belo, brincava com o pai, com o avô, desde pequeno já saía cantando boi, e quando ele veio para cá, já casado, ele tinha parado de fazer o boi de mamão, por conta de trabalho e tudo mais, e um dia o meu pai, o Antônio Hélio, tinha 9 anos de idade e achou uma carcaça de boi no pasto, e aí pediu para o meu avô construir um boi para ele ver como que era, porque ele só conhecia do meu avô contar, ele nunca tinha visto um boi. E aí o meu avô fez esse boi, brincaram pela vizinhança, e aí nos outros dias o chefe do meu avô da fábrica ficou sabendo e já convidou ele para fazer um boi, para utilizar até materiais ali da fábrica, se ele quisesse, para construir
um boi completo com os demais personagens e tudo. E para frente, meu avô praticamente não parou mais. Dada uma certa pausa nesse momento, depois vai uma diretora de uma escola pedir para ele construir novamente um grupo de boi, aí com as crianças da escola. E aí é que o meu avô constrói, então, essa história de ter um grupo em que passaram muitas crianças, né, não era um grupo fechado, um grupo familiar, ele era um grupo feito pelas crianças, as crianças brincavam embaixo do boi, né, para dar vida a ele, a Bernunça, enfim, todos os outros bonecos eram vividos pelas crianças, e aí, quando era possível, ele tinha alguns músicos também para acompanhar. Os instrumentos que eram utilizados, né, pandeiro, viola, acordeon, violão, tambor, instrumentos que pudessem também ser carregados, né, já que inicialmente o boi era feito na rua. Depois de um tempo, é que ele passou a ser o boi que vai para a festa junina, o boi que vai para a apresentação da escola, o boi que vai para, enfim, eventos, né, e ele passou a ser feito dessa maneira, né, em pátios, em ocasiões especiais, apesar de ainda ser na rua, muitas vezes, e perto do povo, como é o que quem faz boi gosta de fazer. Então, dada essa história aí do vô Cueca, né, que tinha esse apelido engraçado, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do cantador na história do boi de mamão, que é o seguinte, né, o boi, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem alguém contando aquela história, ou falando assim, agora vai entrar tal bicho, agora vai acontecer alguma coisa, enfim. O cantador é que tem esse papel de conduzir a história por meio das músicas. Então, cada verso dele vai contar alguma coisa que vai acontecer na história. E geralmente é alguém que sabe improvisar muito bem para cantar até um tema que esteja acontecendo naquele momento ali, para contar até um tema que esteja, de repente, quem chamou para a festa, foi o padre que chamou para a festa da igreja, então, verso um verso com o padre, e o restante do grupo responde em coro, né, que a gente chama, que é um refrão sempre igual. Então, o versador tira um verso e o restante do grupo faz igual. Nesse sentido, então, ele conduz o grupo, digamos que geralmente o boi fique ali brincando 5 minutos, mas se o cantador resolver fazer um verso que é para o boi sair, então todo mundo já está ligado que é para sair. Então, ele tem esse papel muito importante de conduzir a brincadeira, de improvisar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo ali, e de ser o responsável, né? Por isso que geralmente o cantador é chamado de mestre, de puxador, de cantador, de professor, ele pode ter essas várias denominações. Então, estava um caos que não ia se repetir, né? Que uma apresentação é sempre diferente da outra, porque está sempre no outro lugar, sempre tem um verso novo, e por aí vai. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: o cantador é o registro, a memória viva, a história sonora e humilde, a voz da multidão silenciosa, o testemunho e o depoimento, né? É através dele que conta a história, que faz tudo acontecer. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, e a gente vê que na maioria dos grupos são os senhores mesmo, aqueles que já são os anciãos, né, que levam essa brincadeira para frente. O meu avô falava assim, ninguém ficava escrevendo verso para levar lá na hora, não, ninguém ficava anotando em papel, era na hora, tinha que ter a cabeça boa, ele dizia.
E nessa história do boi, é muito conhecido também que se tem em comum na história a morte e a ressurreição do boi, que seria o enredo principal, né? A gente sabe que em todas as histórias o boi é o personagem principal e ele tem outros que vêm para brincar com ele. Mas, principalmente aqui na nossa região, tem muito isso de o boi morrer, e aí vem a benzedeira, vem a curandeira, vem, enfim, outros personagens para curar o boi. Tem até uma música muito conhecida de boi que é: o meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha lá no Piauí. Então, e aí adapta, né, para a cidade, mas para a gente se ater um pouquinho aqui na história do vô Cueca, já que a gente também não tem, não está aqui para contar todas as histórias de boi possível, até porque a gente não daria conta, né? Mas a história do vô Cueca, o boi não morria. O boi, ele chifrava o toureiro que vem brincar com ele, e aí é que vinha uma médica daí para curar o toureiro e não o boi. Então, não, o boi é isso, ele não tem um enredo fixo, né? Você vai ver o do vô Cueca, acontece isso, e ele tem o cavalinho, e ele tem a bernunça, ele tem a maricota, e aí um outro grupo já tem o cachorro que entra para brincar com o boi. Então, são realmente, assim, inúmeras histórias que a gente pode ter acesso, né? Então, pensar que essa brincadeira, esse folguedo do boi, ele não é fixo, né? A gente estaria limitando se disser que ele tem um enredo fixo, né? Inclusive, no livro que eu citei aqui, que a gente lançou no ano passado, tem um grupo de um núcleo infantil, da UFSC. Então, elas adaptaram para que as crianças pequenas pudessem fazer, né? Então, tem os bichinhos menores para caber as crianças dentro, é, e para que se possa adaptar para que hoje brinque uma criança, amanhã brinque outra, e assim construírem esse boi possível para dentro de uma escola, né? Instrumentos, falei, estou olhando aqui o meu checklist para não esquecer de nada. Então, eu queria agora passar para as músicas do enredo Boi de Mamão, para a gente sentir um pouco na própria música como que acontece essa história, como que acontece essa brincadeira que tem toda uma narração cantada, né? Toda uma narração que só acontece através da música. De novo, tá, pessoal? Quem quiser lançar aí alguma pergunta, alguma dúvida, a gente deu essa pincelada sobre a história do boi e um pouco sobre o que eu vivi, né? Esse pouquinho aí que eu vivi olhando o meu avô cantar e levar o boi, mas fiquem bem à vontade. Eu acho bem interessante a gente traçar um paralelo sobre o que tu está contando, né, da tua vivência, com a nossa história, né, com Tartaruga de Mamão. Tem muitos paralelos, muitos insights que vão surgindo, assim, né? Essa coisa, por exemplo, da dinâmica, né, do grupo, de todo mundo fazer um pouco de tudo, né? Claro, tem o papel do computador, mas quem está Sim, brincando geralmente está brincando na Bernunça, depois está no cavalinho, muitas vezes está também atrás das cenas, né, ajudando os outros personagens a se prepararem. E é uma dinâmica que a gente vive diariamente ali, né, com o Tartaruga de Mamão. Bem interessante, bem legal. E que eu acho que é uma coisa, digamos, diferente das outras manifestações artísticas, né?
uma banda, um teatro, cada um tem já o seu papel, o seu texto, né, a sua participação bem definida. Nessa brincadeira do boi de mamão, é mais vivo, né, digamos assim, essa dinâmica, né? Uhum. Muito pode acontecer na hora, né? Eu acho que é muito legal essa tua colocação. Já morreram ou não foram continuadas porque o mestre morreu, ou porque pode existir um grupo, né, que não tem um cantador fixo, por exemplo, mas que tem um papel importante igual, né, de tanto cantar as músicas quanto realmente fazer os personagens, porque é puxado, né, assim, às vezes, como tu falou, vestir um boi, brincar, daqui a pouco vou já ter que vestir outro, e acho que os papéis são todos eles realmente muito importantes para que a brincadeira aconteça, né? Uhum. Então, eu vou começar aqui com a primeira, que é a chamada do boi. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Então, esse era um dos refrães que o vô cantava e que o grupo reproduzia, né, repetia. Então, aqui, o que acontece no CD que a gente gravou em homenagem ao vô e essa obra dele, é que eu também criei alguns versos para falar quem era esse vô Cueca e aí sobre a obra dele, que já não era igual ao dele e que foi a minha maneira também de homenageá-lo, né? Carregado de emoção, veio o boi de mamão, em Itajaí chegou, e com o povo ele brincou. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Esse boi ressuscitou, não só na vida do meu vô, e a comunidade inteira aprendeu a brincadeira. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Então agora a gente vai fazer um pedaço da música que é chamando o boi, como seria para começar a brincadeira do boi de mamão de verdade. Janeiro vai, janeiro vem. Janeiro vai, janeiro vem, o boi chega pra brincar. Alguém brincava dentro dele, janeiro vai, janeiro vem, depois entra o mascarado. Toureiro, tome cuidado, janeiro vai, janeiro vem, ai que esse boi é muito bravo. Ai, o boi derrubou o toureiro, janeiro vai, janeiro vem, doutora venha depressa, venha curar o toureiro, janeiro vai, janeiro vem, seu cueca trouxe o boi, pro menino e pra menina, prepara o teu coração, que esse boi é Catarina, vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Vem ver, vem cá, vem ver nosso boi brincar. Então, a Janeiro era uma música para chamar o boi, né? Como a gente estava falando, a cantoria, não só do cantador, mas de quem faz os refrões, também é muito importante para que a bicharada venha e aconteça isso com essa animação toda, como acontece na brincadeira.
Então, essa primeira música, ela está contando, né, boi, vem brincar, depois vem o mascarado pode entrar. Aqui está de uma forma muito resumida, e em formato de CD, que não é vendo os bichos, né, que a gente fez, mas acho que dá para ter uma boa ideia, né, sobre como era esse improviso, como era. Muitas frases, claro, eram sempre iguais, né, o boi vem brincar, o boi chega aqui, enfim, ou parecidas ou até iguais durante a brincadeira, para que o boi viesse e começasse a girar e brincar, e às vezes ameaçar que chifra alguém, enfim, é algo que sempre interagia muito com quem estava assistindo, né? Prof, alguma coisa? Quer Fica bem acrescentar claro, alguma né, esse coisa? papel do cantador como... só comentar que fica bem claro, né, o papel de condutor, né, do cantador, Uhum. de conduzir a brincadeira toda e adaptar a dinâmica da brincadeira também para o público, para a situação. Sim, exatamente isso, né? Às vezes, que o improviso, ele é muito... tem que treinar muito, né, eu acho. Eu, pelo menos, acho super difícil fazer, não tenho esse dom do meu avô, não, gente. Mas, às vezes é legal até criar alguma coisa, né, assim, antes de ir para aquele lugar, de repente criar alguma coisa que faça menção àquela festa que vocês estão levando, ou aquele lugar. Às vezes é um pouco mais garantido para quem ainda não tem tanto essa prática do improviso, né? Porque para os cantadores que já têm anos nisso, realmente na hora, vem a rima, vem tudo junto. Então, nessa primeira música, que eu fiz esse trechinho, né, de chamar o boi, e aí derruba o toureiro, aí vem a médica, aí quando o toureiro já está curado, a música está continuando e está encerrando, e tá falando pro boi, ó, chegou tua hora, agora você pode ir embora. Aliás, não, agora a gente vai chamar outro bicho. Seguimos. Cavalo merinho, que tá lá pra cá, tá chegando a hora. Chega aqui na quadra, tá chegando a hora. Cavalo beirinho da sela amarela, não namora as moças, que elas são donzelas. Não namora as moças, que elas são donzelas. Cavalo beirinho, cavalo Picasso, vem buscar o boi, bota ele no laço. Vem buscar o boi, bota ele no laço. Então, aqui a gente está cantando que vai entrar o cavalinho e que ele tem que vir para buscar o boi, né? Para que o boi saia de cena e outros brinquem. O cavalinho tinha essa função de laçar o boi, né? Vinha fazer todo esse enredo de chegar e laçava o boi, e muitas vezes o laçador que vinha por cima do boneco, né, vestia o boneco e vinha uma pessoa para laçar realmente ele, e aí o cantador tinha que improvisar para, ó, não deu certo, tenta de novo. Tinha um verso que era, né, o meu cavaleiro, não fica nervoso, perdeu a laçada, vai tentar de novo. Então, ele tinha que improvisar sobre essa situação, sempre dava certo, né, como planejado. Então, tinha um refrão. Cavalo merinho, ele brinca bem no meio do povo, outro igual não tem. No meio do povo, outro igual não tem. Cavalo merinho, não fica
sacie o boi, leve ele pro pasto. Moro no Cordeiro, na Odílio Garcia. Então, ele falava sobre isso, né, sobre o lugar que ele morava também, na hora de ir embora, eu moro lá no Odílio Garcia, quem quiser me encontrar, eu tô por lá, né, fazia essa menção, fazia muitas menções, na verdade, às coisas da cidade, da nossa cidade. Ele tinha alguns versos sobre o pescador também, né, que é essa atividade tão forte aqui em Itajaí, e ele fazia uns versos muito bonitos, assim, sobre a nossa natureza, as nossas riquezas aqui da cidade, e eu queria, já que a gente está aqui, não é uma palestra, né, é uma conversa, eu queria pedir para vocês fazerem, queria dar só uns minutinhos para vocês tentarem construir um verso. Não precisa cantar, que eu sei que dá vergonha, mas eu queria pedir para vocês fazerem algum verso dentro dessa quadrinha que eu cantei, que é então, qualquer coisa que caiba dentro disso, é uma tentativa, tá, gente? Não tem certo e errado, não. Deixa eu ver aqui. Posso contribuir com o desafio? Não te ouvi, prof. Posso contribuir com o desafio? Claro. Minha internet está falhando aqui, mas a gente vai fazer uma brincadeira, um novo personagem que a gente vai colocar no Tartaruga de Mamão é um cardume de tainhas. E justamente trazendo essa brincadeira do cavalinho, né? Um pescador interagindo, como o rapaz vai laçar o boi, né? A gente vai brincar com o pescador tentando tarrafiar as tainhas. Né? A brincadeira vai ser com a tarrafa. Então, a gente podia talvez pensar nessas rimas aí, pensando já nessa história de um pescador pescando tainhas, né, de tarrafa. Inclusive, às vezes, o verso ele não tinha nem a ver com aquele bicho, mas, né, como eu estava falando, com o local, né? Deixa eu ver aqui. Vem cantar o boi, vem cantar comigo. Quem me convidou foi o Pro Rodrigo. Quem me convidou foi o Pro Rodrigo. Eu só consigo pensando também, durante a música é muito rápido. Então, gente, alguém se anima aí, pode escrever, não precisa nem aparecer na câmera. Escreve um versinho e digita ali no chat pra gente cantar. Ó, vou fazer outro. De cantar o boi, eu já tô careca. Quem me ensinou foi o vô Cueca. Quem me ensinou foi o vô Cueca. É só isso, gente. 4 coisinhas. E deu. Dá uns minutinhos aí para vocês construírem alguma coisinha. Pode ser com palavra bem simples. Qualquer tentativa vale. Às vezes, até o cantador, ele, no seu improviso, né, nessa rapidez que tem a música, né, nesse tempo que ele tem, às vezes nem rimar ele conseguia, né, rimar em todas as vezes era para quem já tinha muito chão, né, muita estrada. E às vezes era sem rimar mesmo, sem problema. Para dizer aquilo que queria dizer, estava valendo, né? Vento sul entrou, bem de tardezinha, preparar a tarrafa, que vai dar tainha, né? Boa, muito boa.
Muito E boa. aí, cadê os compositores desse grupo aí? Compositoras. É. Então, vocês compuseram juntos já as músicas do Tartaruga, é isso? Ah, a Letícia mandou uma aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olha a tainha, ela vem chegando. Pode Com cantar, muita Rô. alegria, vou cantarolando. Ah, ficou bonito. Boa. É. Olha a tainha, ela vem chegando. Com muita alegria, cantarolando. Olha a tainha, ela vem Ficou muito boa, Letícia. chegando com muita Então, as músicas a gente tem alegria. Vou composto cantarolando. coletivamente também, né? Como? As músicas do Tartaruga a gente tem feito as composições de forma coletiva. Ah, olha só. Então dá para sair mais verso aí, ó. Dá, com certeza, hein? Gostei, hein, Letícia? Ficou bem bonito. E é isso, é uma simplicidade muito bonita que tem nos versos, né? Falando da, às vezes a gente é, proporciona uma alegria diferente, assim, né? Se eu estou falando de alguém, se eu estou falando daquele lugar ali que a gente vive, acho que a gente não tem nenhuma super palavra diferente, mas é tão significativo, né? Sim. A gente se reconhecer na coisa, né? Sim, Sim, sim. sim. Que é muito o poder da cultura popular, né? Da gente gerar essa É, identificação, de gerar essa, a gente se sentir parte daquilo de uma forma eu diferente, acho assim, que digamos. dentro dessas manifestações, não só o boi, claro, a gente se sente um pouco mais livre, eu acho, para fazer para fazer a coisa, para cantar, para dançar, para fazer o que tiver que fazer. Acho que a gente se sente um pouco menos, para mim, pelo menos, né, sob o meu olhar, a gente se sente um pouco menos cobrado, talvez, assim, né, daquela virtuose da música, daquela virtuose de qualquer outra área que a gente às vezes atue ou assista. Eu acho que na manifestação popular a gente é um pouco mais livre. Não é que a gente tenha que fazer tudo errado, né? Mas acho que a gente se sente um pouco mais livre para criar e para cantar e para tocar. Com certeza. É uma coisa bem importante. Uma coisa que, inclusive, que a É, gente trabalha bastante no Tartaruga de Mamão é o lance do estar feliz, né? Do fazer aquilo com uhum, felicidade, de estar no palco com felicidade, né? E, e isso é uma coisa tão importante, né? Tão importante, principalmente na arte popular, mas na brincadeira de boi. sim, Talvez mais importante, às vezes, do que a virtuose, né? A técnica em si, sim, mas sim. o transparecer a É, felicidade. total. Acho que era isso que os nossos mais antigos faziam, né? Levavam isso e acho que é muito lindo esse trabalho que tu tens feito com os teus alunos de oferecer essa possibilidade para eles, né? Sabendo que não precisa ser um músico formado, um ator formado, né? Para poder fazer isso, desde que haja uma disposição, uma abertura para aprender aquilo e para se entregar para aquilo, né? Vamos, Gabriela, quero ver então. Pensou em qual? Deixa eu ler aqui, deixa a Segueta ler aqui.
Vamos falar do Tartaruga de Mamão, um projeto que está no nosso coração. Ficou corridinho ali para eu falar, mas ficou, ó. Nós vamos falar do Tartaruga de Mamão, um projeto que está no nosso coração. Nós vamos falar do Tartaruga de Mamão, um projeto que está no nosso coração. Muito bom, acho bom vocês irem anotando isso aí, ó, pega o da Letícia, o da Gabriela, vão colando aí no Word, que já tá saindo umas coisas muito boas aí. É. Muito bem. Mais alguém, gente? Tá cheio de compositoras e compositores aí, eles só tão tímidos. Pois é. Então, ó, vou fazer o seguinte, se vocês quiserem criar alguma coisa e mandar aí no chat, bem livre, a gente canta esse versinho daqui a pouco, tá? Então, a gente passou pela música de Chamada do Boi, que o boi vem brincar, e aí o mascarado cai, e o médico vem, cura ele, e aí em seguida o cantador chama o cavalinho para laçar o boi. Como eu cantei aqui para vocês, laçou o boi, pode levar o boi para fora. E aí, depois do cavalinho, a gente tem a Bernunça. Tem gente que diz que a Bernunça parece um jacaré, tem gente que diz que parece a Cuca lá da história lá da Cuca. Enfim, é um bicho diferente, né? E como eu disse no começo, um bicho muito mítico, porque ele era sempre muito grande, com várias pessoas brincando embaixo, para ele poder se movimentar, né, para ele poder ser esse bicho grande. Então, antes, eu acho que é melhor eu cantar alguns versinhos aqui para vocês entenderem o que a Bernunça fazia. Olha, gente, para mim também está sendo um desafio tocar violão aqui, porque a minha parte é cantar, eu não sou instrumentista não, mas para a gente poder fazer um pouco junto aqui, eu estou me encorajando. A Bernunça vem chegando, ela vem toda animada, animando as crianças na festa da marejada. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Esse é o refrão. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Tire as crianças da frente, que o bicho pode pegar. Tome conta das crianças, olha, eu quero te avisar. A Bernunça tá com fome, que é que vamos fazer? Arranja um guri pequeno, leve lá pra ela comer. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Olha a mãe dessa criança, olha, não fique nervosa. Acabando a brincadeira, o menino vai de volta. Era um guri pequeno, a Bernunça lhe comeu. Vamos saber daqui a pouco o que foi que aconteceu. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Veja lá, meu pessoal,
Veja que coisa engraçada, olha o filhote nasceu no meio da criançada. Ela agora pode ir embora, veja só que coisa feia. Ela já comeu bastante, já tá com a barriga cheia. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Brinca, Bernunça, Bernunça, brinca bem. Se o senhor não der licença, Bernunça é que não vem. Então, a Bernunça, ela vinha para isso, né? Valeu, prof. A Bernunça, ela vinha com esse objetivo de engolir uma criança, e o vô cantava isso, né? Como eu falei para vocês, aqui está muito resumido no CD, porque não tinha muito por que ficar repetitivo sem ver os personagens, mas ele cantava a chegada dela e essa coisa de ela estar com fome, arranja uma criança para ela comer. Então, primeiro entrava uma criança que era do grupo, para que as crianças que estavam assistindo vissem, ah, não, tá, acho que é uma coisa legal, é uma brincadeira mesmo, né? Então, não precisa ter medo, apesar de que acho que o medo igualmente não passava, né? Mas, então, entrava uma criança do grupo, e depois ele cantava, mas ela ainda está com fome, o que a gente faz? Ele falava, arranja uma criança estranha, que estranha era do público, né? Era que eles não conheciam. E aí entrava mais uma criança ali para a Bernunça comer. E aí ele cantava isso, né? Veja o que aconteceu, o filhote nasceu. Ali dentro, com outra criança, já tinha uma Bernunça pequenininha, que durante a música também chamavam mais uma vez a médica ou médico, que fazia esse parto, e debaixo do pano da Bernunça saía a Bernunça pequenininha. Aí elas brincavam mais um pouco ali, e ele cantava ó, você já comeu bastante, agora pode ir embora, né? Então, depois do boi, depois que o cavalinho laçou o boi, entrava a Bernunça, fazia toda essa bagunça, e que, né, dava para entender toda essa história através da cantoria. E é bem importante essa coisa do refrão também, de depois do cantador fazer o verso, todos cantarem, todos que puderem ali do grupo, quem estiver tocando violão, quem estiver tocando outros instrumentos, cantar o refrão junto, né, para ter essa diferenciação também do verso e ter a força do refrão, né? Acho que é uma característica bem forte do boi, ter o refrão muito, muito forte e sempre repetido, né? Até para dar tempo, né, muitas vezes, para criar outras coisas e para chamar outras coisas. Então, o grupo segurar naquele refrão, naquela repetição. Isso é uma coisa bem importante, hein, gente? Mesmo quem não quer ser solista, muitas vezes... Eu acho que talvez seja meu personagem preferido, sabe, do Boi de Mamão. Tanto o fato de, pelo menos a minha percepção, de que a Bernunça é o verdadeiro personagem, assim, do Boi de Mamão, porque é um personagem que a gente não encontra similar em nenhum outro boi, né? Todos os outros a gente ainda vê, né? O boi bumbá, o boi meu boi, o cavalo marinho, né? Em outras brincadeiras de boi a gente ainda vê personagens parecidos com a maricota, com a cabrinha, né? O boi em si, né? Agora a Bernunça é uma coisa catarina mesmo, assim. Uma coisa nossa. É um personagem realmente muito... Acho que ele dá um outro sentido para a história, né? Um outro momento, né? Parece ser um grande momento quando entra a Bernunça, porque os outros bichos que vão ali meio que, né, dar uma chifrada, ameaçar que chifra um com o boi e tudo, e o cavalinho, acho que a Bernunça entra fazendo uma outra história, né? E é muito legal, assim, ver esses relatos, né, sim, eu tinha medo da Bernunça. Sempre tem alguém que teve muito medo da Bernunça,
ou mesmo as crianças de hoje que já puderam ver, né? A gente tem até, acho que eu tenho aqui uma, Meu deixa eu filho é mostrar aqui, apavorado com ele. mas a gente tem uma foto dele entrando aqui na Bermuda, acho que é ele aqui, sim. Aqui. Ó. A prova de que o Ângelo já foi engolido pela Bernunça. Muito bem. Prof, estás aí, estás falando alguma coisa que às vezes tu tá travando aqui para mim. A minha internet está bem ruim aqui. Ah, tá. Minha conexão está ruim, Mas tu mas eu tinhas estou conseguindo falado algo? acompanhar tudo. Não. Não, eu estava comentando do Ângelo mesmo, que ele Ah, não, eu tem. não ouvi. Eu Que ele não... lembra muito desse dia aí, que ele foi comigo Ah, para a é? Bernunça do Arraial do Boi, né? Aham. É, para as crianças acho que é uma coisa muito diferente mesmo, especialmente E nesses ele tempos de lembra, é tela, engraçado né? que ele tem uma memória. Ele tem uma memória de ter sentido medo, né? Eu imagino. Eu tinha medo também, Eu apesar tive de eu que saber mostrar, tudo o que porque eu filmei acontecia. ele, né? Esse dia eu filmei o show Aham, inteiro, inclusive. aham. E aí eu tive que mostrar para ele ver que ele estava sorrindo na hora. Que a lembrança que ele tem é de medo, né? Aham, olha só. Ele não acreditava. Eu tive que mostrar para ele: olha, filho, você estava rindo, você estava gostando. Sim, sim, e até porque quando abre a boca da Bernunça e vê que tem várias pessoas ali esperando por ele para pegar ele, né? Eu acho que também deve dar uma sensação mais, ah, não, tá, então tá tudo certo mesmo. Um alívio, né? É que a pernúncia também do Arré da Boi a interpretação de todos os bichos deles é fantástica, né? Eles, eles têm É, realmente uma dedicação assim, pelo tem, movimento, pelo. tem. É importante isso, né, de que essas manifestações populares, elas são uma forma de resistência mesmo, porque muitas vezes não recebem apoio algum da cidade, e muitas vezes são pessoas que não têm essa instrução, né, são pessoas mais velhas que não estão assim à frente com a internet e tudo, para ficar se ligando em editais, né, para ficar se ligando em programas de apoio. Então, às vezes, elas se acabam mesmo ou ficam fazendo na resistência mesmo, de sem nenhum tipo de apoio. O meu avô foi uma pessoa dessas, né, que não, que tinha muitas vezes que pedir muito para que ele conseguisse pelo menos um ônibus para levar as crianças, já que eram muitas, né? Porque ele tinha a parte também da dança portuguesa ali que elas dançavam, tinha o pau de fita também, e, e então muitas vezes ele não tinha nada disso, assim, e tirava do próprio bolso para dar um lanche para as crianças, porque ficava às vezes, né, aquele período da noite fora ou à tarde. Deixa eu ver o que O tem Felipe está aqui. pedindo a melodia da música do cavalinho, do cavalo mirim. Claro, claro, a gente estava fazendo assim, ó. Cavalomeirinho, que tá lá pra fora, chega aqui na quadra, tá chegando a hora. O cavalo meirinho, ele brinca bem no meio do povo, outro igual não tem. Se tu quiser cantar, Felipe, a melodia e quiser cantar o teu verso também, fiquem à vontade. Já que tu pediu a melodia, tô achando que tu quer cantar. Eu vou esperar aqui, não vou colocar outro para não confundir. Esperar para fazer a O última. Felipe esses dias estava lá online no Café Maestro com a banda dele, né, Felipe? Tava ele, o Ah, Guta é? e Cavalos Vestidos. Tava assim. Deixa eu ver. Eu não consegui assistir no dia, mas eu assisti depois.
Ó, aqui, ó. Época da tainha, festa lá em casa, já tô vendo cardume, prepara a tarrafa. Época da tainha, festa lá em casa, já tô vendo cardume, prepara a tarrafa. Muito bom. Ó, acho que já estão com várias aí para a música da tainha, hein? Dá, até o final do dia a gente já tá com a música composta já. Eu acho, depois me manda, eu quero fazer uma versão também. Muito bom, é muito legal isso, né? Show. Ver como saem coisas muito legais, assim, né? Realmente, quando é época da tainha, é festa mesmo, né? A gente que é peixeiro daqui, a gente gosta muito. Muito bom, muito criativos todos os versos que saíram hoje, cantarolando com alegria e, enfim, muito bonitos. Muito bom, pessoal. Vão guardando aí esses versos para usar, que acho que tá super legal. Então, gente, tem na brincadeira do vô, a gente tinha, pelo menos nas épocas que eu peguei e que eu consegui entrevistá-lo, né? Porque hoje ele já não está mais aqui com a gente, já faz 3 anos. A gente teve o boi, o cavalinho, a Bernunça, e aí a gente tem a última que é a tirolesa, ou maricota, né? Dá para chamar desses dois jeitos. Ele cantava tirolesa. Vou até cantar assim o violão. Então, a maricota, ela era essa boneca gigante que eu também mostrei ali no início, né? Se alguém depois quiser ver as fotos do boi, também tem lá no Facebook Jardineira Produções sobre esses eventos que, que eu produzi do Cultura Popular, né? Então, a gente teve um boi no 2018, que foi esse grupo que eu mostrei as fotos, e lá tem mais no Facebook da Jardineira Produções, tá? Então, a tirolesa, ela tinha ali seus 3 metros, eu acho, por aí, e ela era muito enaltecida pela beleza, né? Então, cantavam que ela tinha o brinco de ouro, ou que ela tinha saia de chita, ou que ela tinha uma beleza, enfim, ela era uma mulher muito bonita, que queriam arranjar um marido para ela, meio machistinha isso, né, de tem que arranjar um marido para tirolesa, de repente ela não quer o marido, né, ela pode ser bonita e não ter marido também, mas ela tinha essa história, assim, de, de ser muito cortejada, né, vamos, vamos pegar essa parte boa, que é a parte de terem um respeito por ela, um cortejo por ela. Então, até a gente teve a participação super bonita do Tarrafa nessa música no CD, e o vô cantava assim: olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Tirolesa tá chegando pra dançar. Tirolesa tá solteira, tá doida pra se casar. Olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Pra brincar na tirolesa tem um jeito de acertar. Ela gira com alegria para o povo apreciar. Olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Olha a nossa tirolesa, olele, ole, olá. Então,
esse olelê, olá é o refrão, né, que todo mundo cantava junto, e os outros são os versos que enalteciam também com essa mesma pegada que eu falei ali do boi, né, pode entrar a tirolesa gira para o povo ver, tirolesa brinca com as pessoas, então os versos giravam também em torno disso, né, dela se aproximar de quem estava ali junto, o público e tal, para brincar, e ela tinha muito isso de ter, como tinha os braços grandes, de ficar girando os braços, né, e isso também dava um certo receio de bater em alguém, porque ela saía girando meio desengonçada. Então, essa era a história da tirolesa, né, de entrar e de ser uma boneca muito bonita, e uma mulher muito bonita. Inclusive, tem uma outra música de tirolesa que eu acho muito bonita, que é a música do... Deixa eu ver aqui. A música do Alivanta Meu Boi, mas eu acho que o Arreda Boi também faz. O Alivanta é outro grupo de Floripa, que está no livro aqui que eu falei para vocês. Ela é assim: fizemos um baile de reis, fizemos um baile de cota, está chegando a hora de dançar com a maricota, está chegando a hora de dançar com a maricota. E aí eles têm um verso que é assim: Dona Maricota, mulher trabalhadeira, aqui vai nossa homenagem às maricotas rendeiras. Aqui vai nossa homenagem às maricotas rendeiras, que, como é um boi de Floripa, então eles homenageiam as rendeiras que fazem parte da sabedoria popular, né, e que cantam a ratoeira também, que é um outro tipo de cantiga, e que eu indico muito vocês a procurarem. Tem uns vídeos legais no YouTube, até delas fazendo renda e cantando, que é muito lindo, abrindo vozes, inclusive, né, sem saber musicalmente o que estão fazendo, mas é muito bonito de ouvir. É uma tradição muito próxima também nossa, mas que hoje acontece muito, muito mais em Floripa. Então, o Alivanta faz essa homenagem assim como o Vô Cueca faz homenagem aos pescadores aqui em alguns versos, né? O Alivanta faz para Maricota a homenagem às rendeiras, né? Durante a música da Maricota, que é a tirolesa. Essa é a melodia que a gente pegou emprestado para a nossa música, né? Da nossa maricota, que é a Lula Gigante, né? Onde a gente canta: brincamos perto da costa, brincamos no mar distante, agora vamos pro fundo do mar ver Lula Gigante, agora vamos pro fundo do mar ver Lula Gigante. A melodia emprestada. Muito legal. É muito legal ver isso, assim. Como eu te falei antes ali da nossa conversa, né, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por cultura popular, por essas manifestações tantas que a gente tem no Brasil, e eu acho muito lindo isso, né, de recriar coisas em cima de coisas que a gente aprendeu com os nossos antepassados, né, e criando coisas novas que fazem muito sentido para a gente hoje, né, vocês trabalhando com essa coisa da preservação também, com esse tema tão urgente, né, na época, como eu vou, também chegou a fazer algumas coisas contra a farra do boi, né, cantando Boi de Mamão, contra essas, não é festas, né, não dá para falar festa numa coisa que é tão violenta, mas ele chegou a fazer parte de alguns movimentos e manifestações contra a farra do boi, então é uma maneira também da gente, uma forma de luta e uma forma de manifestação, assim, por cuidados, por direitos, né, por protestos também. Acho que a manifestação popular, o nome já diz, né? Sim. E é muito do papel da arte, né, Natália? Que é Sim. De transformar, né, de espelhar o mundo e transformar o mundo também, né? Muito, eu acredito muito nisso. E a gente vê muito, né, eu acho que
na minha escola, pelo menos na minha geração, teve muito isso, e ainda tem, ainda com certeza é muito assim, de a arte ser para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, para o Dia das Crianças, né? Ela servir como um entretenimento, e na verdade ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma forma de vida, é uma forma de a gente também se sensibilizar, criar empatia também com as outras pessoas, né, que vivem à nossa volta. Acho que a gente vai lá, assiste uma coisa e desperta também na gente outros sentimentos, e nesse momento que a gente está vivendo, às vezes a gente ouve também que o artista, independente, né, como eu falei, se ele é um músico, se ele é um tocador, se ele é um versador, independente da forma, às vezes não pode, não deve ter opinião política, não deve ter opinião sobre isso ou sobre aquilo, não, ele deve sim ter as suas opiniões, e é por isso que a gente faz, né, porque a nossa forma, dentro da coletividade, a gente busca também transformar, nem que seja uma gotinha ali no nosso grande oceano, né, então, acho que a gente tem que ter sim a nossa opinião e a nossa manifestação independente da manifestação artística que a gente está vivendo, né? Então, gente, eu queria ver se vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei passar, talvez. A gente já está com já 1h20 já de oficina também. E Sim. se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazê-la. Mas eu já vou adiantando aqui o nosso agradecimento para ti, Natália. É uma honra para a gente recebê-la, né, e aprender, conhecer um pouco da tua história, da tua vivência com o Boi de Mamão e com a tua contribuição também, né, com essa manifestação, que é o que a gente tem feito, né, com o nosso trabalho da Tartaruga de Mamão. Eu sempre costumo falar isso nos nossos encontros, nos nossos ensaios, que é importante quando a gente está produzindo uma arte, né, fazendo arte, né, é importante a gente reverenciar, a gente conhecer e reverenciar os artistas que vieram antes da gente, né, e que construíram as coisas, os caminhos pelos quais a gente anda hoje em dia, né. E nesse Sem sentido dúvida. eu quero mais uma vez indicar para todos os tartarugas que estão aqui na reunião, na oficina, que conheçam o trabalho da Natália Pereira. Ela tem disco gravado, né? Tem um disco lindo que é o Vem Ver Nosso Aí, Boi ó. Brincar. Vou fazer meu merchan aqui, ó. Enquanto você fala, eu vou mostrando aqui, ó. Uhum. Inclusive, eu gravei uma série de videoaulas hoje, algum tempo atrás aí. E a primeira videoaula era uma videoaula sobre indicações, né? De trabalhos para se conhecer. E o teu trabalho foi o primeiro a ser indicado, né? Tem tanto a questão de trazer a história do Cueca, né? Que foi um grande brincador, foi uma pessoa muito importante dentro do Boi de Mamão, quanto também a tua arte, né? O que tu coloca nesse trabalho aí, para além do Vocueca, né? E que é tão bonito, né? Tão enaltecedor do trabalho dele também. E além do disco tem o livro, né? Que está à disposição, tá à venda na internet. Como é que tu... Isso. O livro a gente não tem e-book dele ainda, só físico, né? Mas a gente tem a venda. A gente ainda está fazendo o preço promocional de R$ 30. É isso, o livro e o CD. Daí a gente tem no YouTube e no Spotify, no Deezer, enfim, todas as plataformas, o CD a gente tem lá. E tem a peça Inclusive, também, nesse né? momento, pessoal, que a gente está. E nesse momento que a gente está vivendo, em que quem trabalha com arte não pode trabalhar, né? Não tem show para fazer, não pode fazer teatro, não pode fazer nenhum tipo de arrecadação nesse sentido do seu sustento, né?
é importante se cadastrar lá se inscrever no canal do YouTube, se inscrever lá no Spotify, né? Enfim, nessas plataformas, seguir canais. É uma forma que a gente tem de, falo isso não só por mim, mas pelos artistas, tantos artistas que a gente tem aqui na cidade e no entorno, né? Balneário, enfim. A gente tem muita gente legal aí fazendo coisas e é uma forma da gente apoiar nesse momento, né? Com certeza. É muito importante. Então, Mas eu que se agradeço, ninguém prof, tem nenhuma agradeço dúvida, muito, para mim é uma honra falar. Acho que não surgiram dúvidas, não. Obrigada, Letícia. Letícia, que ficou também em contato bastante aqui durante a produção da oficina. Muito sim, obrigada, vocês foram muito atenciosos todos. Eu quero agradecer mais uma vez o prof, o Tarrafa sempre foi um parceiro. Eu digo que o Tarrafa é um presente que eu ganhei do Vocueca, né? Porque a gente foi ter essa aproximação, porque eu fui pesquisar mais sobre a vida do vô e eu sabia que eles tinham tocado com o vô também. Então foi. E aí, muito legal também esse trabalho que tu tens feito. Minha admiração, prof. Rodrigo, por esse trabalho aí de reinvenção da cultura popular dentro da área de vocês. E obrigada para todo mundo que participou, que mandou verso, quem não mandou também, que estava aqui com a gente. Obrigada, quem quiser também, sei lá, às vezes surgiu alguma coisa, alguma dúvida, né, quer saber um pouco mais, quer algum material, tem o meu Insta lá, que é Natália Música, e tem o Jardineira Produções, que a gente tem o evento de cultura popular todo ano, enfim, traz outros artistas. Então, tem esses dois canais aí de comunicação para quem quiser também trocar ideia, material e tal. E muito obrigada mais uma vez. E seguimos aí com, a, com essas nossas maneiras de fazer o boi, eu a minha, vocês fazendo tartaruga. Eu acho que é um motivo de muito orgulho para o Estado também ter esses jovens fazendo o que vocês estão fazendo, é muito bonito. E acho que é isso, prof. então, sim, encerramos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. E nos encontramos, Obrigada, então, gente. eu não sei se direito a Letícia talvez possa nos dizer a data da próxima oficina, que será uma oficina de contação de histórias com a Juliane Nadal, que foi professora de vocês, né, também, ali no IFSC, e que vai ser bem legal também. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Natália. Um beijão para vocês. Obrigada a vocês. Até já, gente. Obrigada aqui pelos recadinhos no chat. Muito obrigada, Felipe, Gabriela, Kemelin, Lívia, Francine. Muito obrigada, queridos. Até já. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.